Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa 9ª aula de Geografia Bíblica 2, é o segundo bloco, hoje é o nosso último dia de aula, e estou muito feliz aqui, porque estamos tratando do cristianismo no Ocidente. Então, vamos continuar falando, né? Estamos aqui trabalhando sobre o Notebook LM, que é uma ferramenta do Google, que faz uma síntese de todo o material do capítulo 4, ou capítulo 19 do nosso livro-texto, que é o livro Cristianismo, Geografia nas Terras Bíblicas, né, do pastor Ernesto Nini. Então, agora vamos continuar falando sobre Damasco. Agora a gente vai falar sobre... Não, falamos sobre a Arábia, e agora vamos falar sobre Damasco. Não é isso? Isso, vamos falar sobre Damasco, que é outra cidade importantíssima. E eu quero dedicar um tempo bem significativo em Antioquia, tá? Então, Damasco, meus irmãos, essa cidade também ela é muito importante, tá? Então, ela é muito importante nas páginas da Bíblia. Que cidade é essa? O que vocês lembram de Damasco? Caminho de Damasco. Isso. O que acontece ali? Saulo de Tarso estava indo com uma missão de prender os crentes, né? Os cristãos, né? Exatamente. Então, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, ó, compartilhando aqui o Google Earth. Olha só que legal. Damasco. Síria, né? Ele estava indo prender os nossos irmãos, aqui é a cidade de Damasco, na Síria. Então, Paulo estava indo com alguns soldados, e olha só que interessante, né, irmãos? Percebam, norte de Israel, né? E, bom, o que o Senhor disse para Paulo? Paulo, vocês lembram das palavras? Por que me persegues? Exatamente, né? Paulo, por que me persegues? Olha aqui o mapa, né? Fazendo a correspondência, tá vendo? Paulo, por que me persegues? Agora, olha só que lindo, hein, irmãos? Paulo estava indo perseguir quem? Jesus ou a igreja? Estava indo perseguir quem? Os cristãos, né? Ou aqueles da seita do caminho. A igreja, né? Exatamente, a igreja. A igreja tinha passado por uma perseguição em Jerusalém, e agora, né, eles tinham se espalhado, e agora Paulo pega a carta da autoridade, dos líderes do templo, do Sinédrio, e ele vai, em nome desse Sinédrio, desses líderes, perseguir agora os crentes em Damasco. Isso representa o que para nós, irmãos? Que havia uma grande comunidade de cristãos nessa cidade, né? E a gente vai agora aprender um pouco. Então, essa região aqui, vou até tirar aqui o mapa, ó, só para vocês terem uma ideia, é literalmente aqui, ó, Damasco. Onde hoje ainda é Damasco, né? Na Síria. Então, Jesus diz, por que você me persegue? Guardem isso, irmãos. Quem persegue um cristão está perseguindo o Cristo. Nós representamos o Cristo na Terra. Recentemente eu preguei, né? Que a igreja de Jesus é o corpo de Jesus na Terra. Nós somos os representantes dele aqui. Deus seja louvado por isso, né? Então vamos lá, vamos para o nosso resumo do livro-texto. Fantástico, né? Saber que quem persegue Cristo, quem persegue um cristão está perseguindo o próprio Cristo. Né? Então, Damasco, essa cidade tão importante, ela fica aqui, como a gente já viu, né? Essa região da Síria, como mencionamos, na localidade também da Síria, Montes Antilíbanos, né? As rotas comerciais, né? Tinham rotas, isso eu achei bem legal, ó. Mediterrâneo ficava a 105 quilômetros a oeste, ou seja, via Tiro, né? Ele faz costa para o Egito, né? Quando aqui menciona costa para o Egito, seria essa correspondência aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês, né? É que o Egito está logo abaixo, né? Que ele quer dizer, o final de Damasco está para o Egito. Ele fica ao sul da Arábia,
e norte para Alepo. Alepo é a norte da Síria, tá? Damasco, nas Escrituras, foi esse lugar onde, desde o Velho Testamento, né, tem algumas passagens que falam sobre Damasco, lá no Velho Testamento, mas o grande episódio de Damasco está onde, lá na rua direita, a casa de Judas e o lugar onde Ananias vai se encontrar com Paulo, inclusive. Inclusive, irmãos, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Paulo estava a cavalo ou estava a pé? O que vocês acham? Né? Muitos pregadores estão pregando e falam, e Paulo caiu do cavalo. E aí, tá certo isso? Tá errado isso? Isso é fruto de desenho? É fruto de filme? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Eu acho que devia estar de cavalo, né? No meio de transporte, não era? E vocês, meus irmãos, e aí? Né? A gente tem que lembrar que ele sai aqui de Jerusalém, meus irmãos, ele sai de Jerusalém, olha. Então, quando a gente pensa, né, de Jerusalém para Damasco, a pé, ele tinha que passar tudo aqui, a região da Samaria, depois ele tinha que pegar aqui a Galileia, né? E olha, ele ia para as regiões, né, no Antilíbano, ou seja, é uma viagem longa. Deduzimos que é a cavalo, né? Mas a Bíblia não fala que ele estava a cavalo. Não, não fala. Só fala que ele cai ao ver. Então fala que ele cai, mas não fala que ele estava. Caiu do cavalo. No entanto, tinha uma comitiva com Paulo. Tinha ou não tinha? Tinha uma diligência, né? Tinha uma diligência. Então, é bem provável que ele, como uma grande autoridade entre os líderes, se deduzimos, entendeu? Não. O problema é quando a gente faz as afirmações, né? Porque o texto não fala, né? Não fala. Não fala. Aí mostra Paulo nos desenhos ou nos filmes, né? E aí ele cai do cavalo e o pregador fala, e quando o Senhor aparece, ele cai do cavalo. O cavalo é acréscimos nossos, são deduções nossas, né? Tá bom? Mas é bem provável, né? Porque não era tão próximo. Não era uma viagem de um dia, né? Tá bom? Então, voltando aqui. Continuando aqui. Nosso resumo. Outra coisa fantástica, né, irmãos? Aqui, Ananias, né? Quem era Ananias aqui, irmãos? Quem era Ananias? Quem era esse Ananias? Quem era esse Ananias? Ele não era sacerdote, alguma coisa assim? O que vocês acham? A nossa irmã já participou. Quem era esse Ananias, irmãos? Pastor, Ananias não era um discípulo, né? Então, exatamente. Percebam, por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? A gente tem que se lembrar que lá em Damasco tinha um discípulo, tinha um cristão chamado Ananias. Temos pouca informação sobre ele. Temos pouca informação. Tanto é que, o que eu quero destacar aqui? Lembra que no texto que lemos de Atos 13, nós mencionamos que o Espírito Santo falava livremente na igreja primitiva? Estamos aqui diante de um cristão em Damasco, piedoso, que tinha por nome de Ananias. E quem fala com ele é o próprio Senhor. E ele indaga o Senhor com liberdade, porque o que ele diz? Senhor, Paulo, aquele pelo qual está perseguindo o teu povo? E o Senhor disse, não, é ele mesmo, pode ir, que eu tenho uma obra na vida dele, ele vai ser enviado entre os gentios, e aí ele chega, então, na rua, no lugar, né, naquele lugar onde, de fato, aqui, né, ó, Damasco nas Escrituras, né, ó, ele chega na rua direita, na casa de Judas, Paulo está cego, mas enquanto Paulo está cego, ele está orando e jejuando, e ali a gente entende que aqui, durante esse período de cegueira de Paulo, é um período em que o Senhor está falando com Paulo.
Ele está em oração e jejum. Porque ele vê uma luz, ele fala com Cristo, ele ouve Cristo, ele cega-se, e agora vem esse Ananias, ora por ele, a cegueira de Paulo cai como escamas, ou seja, houve um milagre, e aqui Paulo o batiza. Ou melhor, Ananias o batiza. Pastor, mas o batismo não é em rio? Geralmente era em rio. Mas e aqui em Damasco? Tinha algum rio ali, logo perto, assim? A gente sabe que tem os rios, né, dessa região da Síria. Mas quando a gente olha aqui até essa questão da cidade, propriamente dito, possivelmente foi ou num lago, ou num tanque, né? Não dá para a gente dizer, propriamente dito, se tinha um outro rio aqui pertinho de Damasco. Só sabe de uma coisa, Paulo foi batizado nessa região. Então, aqui a gente, mais uma vez, mostra que o batismo era onde tinha águas, numa lagoa, alguma coisa, quem sabe no reservatório. Então, o rio era o lugar mais também, né? propício, mas podia não ser. Então, a gente vê Tem que... tanque também, né? Tanque, E exatamente. tinha judeus, tinha que fazer as impurezas, lavava. Sim, exatamente, né? Então, assim, a gente não vê necessariamente que aqui nessa região, né, pode ver que ele é batizado logo na sequência, né? Nós temos o rio Farfar aqui embaixo, né? Que é o rio que até que Naamã menciona, mas a gente não sabe. Será que foi nesses rios? Ou será que foi... Né? A gente não sabe. Uma coisa é fato. Ele foi batizado nessa região. Vou falar que foi instantâneo também. Eles falam que batizou. Então, mas dá uma ideia de que foi logo na sequência, ali quando recebeu a visita, viu, Júnior? Sim, mas assim, eu posso receber uma visita, estou escrevendo, pode ser 2 horas passar depois. alguns dias, né? Alguns dias. Sim. Então, o que eu quero destacar, meus irmãos, é o seguinte, principalmente, quem era Ananias? Era mais um servo que colheu esse fruto. Não era o marido de Safira, não, né? Que ressuscitou. Não, Ananias e Safira não, né? A gente acredita que não. A gente acredita que não, né? O que eu quero mencionar com isso? Percebam que o Espírito Santo falava livremente, como ele fala livremente com qualquer um que seja cheio da presença dele, né? E Ananias era essa pessoa, tá bom? Então, eu só quis destacar aqui, mais uma vez, para mostrar que no Novo Testamento, essa fala e essas revelações, ora o Espírito Santo está falando, ora o próprio Senhor aparece, era algo frequente. Um outro batismo que a gente vê, que é um provável tanque, é o quê? É quando Felipe faz com o etíope. Também, pode ver, mais um outro batismo. Viu águas, não importa se era rio, se era um lago, batizava, né? Uma lagoa, exatamente. Tá bom? Então, Damasco tem toda essa importância. Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza. Né? Deus preparou tudo ali, né? Como? Deus preparou tudo ali. Preparou Exato, todo o cenário, né? Todo o cenário, né? Damasco, ela é muito citada na Bíblia, né? Principalmente desde os dias de Gênesis, né? Essa cidade de Damasco, irmãos, olha só que interessante. Provavelmente foi fundada pelos sumerianos, essa cidade. E ela aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, 15 vezes no Novo Testamento, principalmente ligada a Paulo. Olha que outro detalhe curioso de Damasco. A gente tem aqui o Damasceno. Lembra de Abraão? Uhum. O Damasceno de Eliezer, né? Uhum. Ele era de Damasco. Então, Davi tem uma experiência em Damasco, ele tomou e estabeleceu guarnições em Damasco. Temos também ali Eliseu visitando Ben-Hadad, Salmanaser, que derrota Azael, Tiglat-Pileser III tomou e deportou os habitantes, né? Então, quer dizer, Damasco é uma cidade muito citada no Velho Testamento, tá bom? No período dos romanos, pode ver aqui os Seleucidas, né? Era um grupo que vocês vão aprender bastante sobre os Seleucidas lá em Introdução ao Novo Testamento.
que eram grupos que saem ali dos generais de Alexandre o Grande, Grandes. e tem tanto os Seleucidas quanto os Ptolomeus, tá bom? A gente vai trabalhar bastante com eles. E Damasco nos dias de Paulo, pode ler para nós aqui, Júnior. Damasco nos dias de Paulo. Essa parte aqui. Governada por Aretas IV, 9 a.C. a 40 depois de Cristo. Aretas IV derrotou Herodes Antipas, inúmeras sinagogas. Atos 9:2, Paulo pregou primeira mensagem cristã. Perseguido por Aretas, desceu pela muralha abaixo. Atos 4:20 a 25. Retirou-se para a Arábia após breve estadia em Jerusalém. Retorna a Damasco 3 anos depois. Gálatas 1:17. Exato, né? Então, assim, ó, olha que legal essa informação, irmãos. Existem inúmeras sinagogas. Então, dava para ver que havia um polo judaico muito grande nessa cidade de Damasco. E os cristãos foram para essa região. E Paulo prega a sua primeira mensagem ali. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela perseguição que ele acaba descendo por uma muralha, né? Como está em Atos 9, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Porta de Damasco e jornada de Paulo, né? Mas leia para nós também, Júnior, mais uma vez, essa porção. Ok. Conversão às portas. Atos 9, 1 a 9. Batizado em água. Atos 9:18. Batizado no Espírito Santo. Atos Dá 9. uma pausa aqui, Júnior, por gentileza. Eu esqueci de mencionar isso, né? Ele é batizado nas águas e ele se torna cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, né? Isso é maravilhoso. O livro de Atos mostra essa correlação, né? Continua, Júnior, por gentileza. Primeiras mensagens em sinagogas. Atos 4:20. Primeira perseguição. Atos 9:23. Retorno após 3 anos na Arábia. Gálatas 1:17. De Damasco para Tarso. Atos 9:30. De Tarso para Antioquia da Síria. Atos 11:25 e 26. Joia. Então, meus irmãos, essa é uma boa síntese, né? Já mostrei no gráfico para vocês, e agora a gente vai para... Alguma pergunta sobre Damasco? Alguma dúvida? Tudo bem? Vamos agora para uma próxima cidade, que é uma das mais importantes do Novo Testamento. É aqui, meus irmãos, aqui muda tudo. Aqui muda toda a configuração, né? Lembrando que a igreja, ela nasce entre os judeus, ela tem uma sede, vamos dizer assim, que é em Jerusalém. Pastor, mas a igreja, ela nasce com Jesus ou ela nasce em Atos, quando o Espírito Santo é derramado? Há uma discussão que a gente vai trabalhar isso em eclesiologia, tá bom? Mas assim, Jesus inaugura o projeto igreja, mas ele é o Deus que encarna, que está encarnado e está vivendo com seus discípulos. Ele morre, ressuscita, é levado aos céus e vem o Espírito Santo. Agora, essa igreja que já existia com Jesus e já existia com os apóstolos, agora, vamos dizer assim, ela é inaugurada com os homens apenas e agora com o Espírito Santo, né? Lembrando que é Deus Filho, na minha opinião, tá, irmãos, que inaugura a igreja, e agora é o Espírito Santo com os apóstolos. Então, a gente pode ver que há uma discussão sobre isso. Quando nasce a igreja? Tá? Não vamos entrar muito no meandro, nos detalhes, mas eu particularmente faço essa leitura. E o que eu quero destacar aqui? Que logo depois desse fato, que é o fato onde o Espírito Santo é derramado, e é derramado aonde, irmãos? Olha só que interessante. O quartel-general de Jesus estava onde? Jerusalém, né? Não. No primeiro momento, não. Quartel-general de Jesus. Júnior. Onde ele separa os 12, onde ele treina os 12. A Galileia? Isso, a Galileia, né? A Galileia é o quartel-general do mestre. Pode ver que é ali que ele trabalha formando os 12, ele separa os 12 ali. São os galileus, né? Essa região de Nazaré, é ali que ele faz o projeto dele com os 12. Mas agora, quando o Espírito Santo vai ser derramado nessa igreja pré-gerada, embrionária,
É aonde? Agora sim, é o que você falou, né, Júnior? O Espírito Santo Jerusalém. vem no dia de Pentecostes em Jerusalém. Olha só, irmãos. Então, percebam, a igreja, ela nasce, o cristianismo, ele nasce onde? Entre os judeus, ali em Jerusalém, nesse novo formato de igreja que agora vai ser expansionista. Mas a igreja que vai ganhar o mundo não é a igreja de Jerusalém. E também não é a igreja que Paulo se converte, né? De Damasco. É a igreja de Antioquia Da Síria. da Síria. E por que eu estou dando esse destaque, meus irmãos? Quando a gente pensa nessa questão da revelação, olha que interessante, né? Então, Deus, ele faz questão de se revelar de forma especial aos judeus, realinha os judeus, e agora o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes sobre essa igreja, e agora essa igreja ela vai e alcança os confins da terra. E essa igreja, vamos dizer assim, que vai alcançar o mundo, não é a igreja de Jerusalém, mas é a igreja gentia de Antioquia. Onde tem judeus ali? Sim. Tem uma comunidade judaica ali? Tem. Mas perceba que aqui foi Antioquia que vai alcançar o mundo. E eu estou dando esse destaque aqui para vocês, porque quando a gente lembra disso, é muito importante quando a gente começa a enxergar que a revelação do Senhor no projeto Igreja de Novo Testamento se dá a partir da Síria. Não é a partir de Israel, é a partir da Síria. E por que Deus faz assim? Para inaugurar uma nova fase mesmo entre os gentios. Tá bom até aí, irmãos? Tudo bem? É que a de Jerusalém a maioria era judeu e a de Antioquia a maioria é gentil. Exato. E por que Deus fez questão de usar essa igreja? Já para mostrar na nova revelação que o projeto de Deus, ou do reino de Deus, entre o seu povo, está ligado diretamente com os gentios. Ponto final. E aí a gente vai ver agora Deus usando 2 homens cheios do Espírito Santo, que é Barnabé e Paulo, sendo os líderes dessa nova expansão. Pastor, e os 12? Os 12 continuam em Jerusalém, eles vão ser guiados nas outras nações, mas a gente vai ver os olhos de Deus de uma forma especial na revelação do Novo Testamento sobre esses 2 homens, Barnabé e Paulo, num primeiro momento, e depois Paulo e Barnabé, e depois somente Paulo. E Barnabé, com João Marcos, vai para uma outra região. Interessante, não? Tá bom, meus irmãos? E eu quero mostrar mais uma vez o mapa aqui para vocês, só para vocês, né, lembrarem dessa questão. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Né? Então, eu estou destacando aqui a Síria, porque hoje, quando a gente pensa os sírios, o Líbano, a Síria de hoje, se eles são unidos a Israel, percebam, irmãos, a gente vê uma mudança tão grande, né? Ó, então, aqui, ó, Damasco, Síria, e agora vamos lá para Antioquia. Ó. Aqui. Ó. Antioquia, tá vendo? Mais uma vez aqui mostrando essa igreja de Antioquia, da Síria, não esqueçam isso, não, da Síria, que vai ser o canal para o mundo todo, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, voltando aqui para o nosso resumo. Antioquia. Leia para nós, pode ler para nós, Felipe Reis. Olha aqui, ó. Nome e fundação. Por que esse nome, né, Antioquia? Pode ler para nós aqui, Reis. Está bloqueado o seu microfone. Pronto. Agora foi. Procede de Antíoco, fundada por Seleuco Nicator, 300 a.C., homenagem a seu pai Antíoco, significado sofredor ou resistente, mais famosa das 17 Antioquias. 16, né? É isso? 16, isso. Percebam, muitas cidades eram apelidadas de Antioquia.
Vocês vão ver bastante esse nome, os Seleucidas, os Antíocos, né? Vocês vão lembrar de um nome muito famoso, Antíoco Epifânio. Então, os Ptolomeus, né, são nomes que vai ser muito familiarizado quando a gente for trabalhar em introdução ao Novo Testamento, tá bom? Então, o nome é em função disso, né? Nenhuma novidade até aqui, né? A localização a gente já falou, né? Agora, olha que interessante aqui, meus irmãos, ó. O sul do Rio Orontes, 40 quilômetros de embocadura. O Rio Orontes passa, né, próximo a essa região da Antioquia. Então, aqui são algumas distâncias, né? A gente só está vendo alguns detalhes. Aqui temos também a questão da comunicação, que está próximo do Mediterrâneo, Grécia e Oriente, rotas caravaneiras, tanto da Mesopotâmia, Ásia Menor, Palestina e Egito, ou seja, era uma rota comercial. Por isso que era muito importante, irmãos, essa cidade de Antioquia, né? Que mais? População. É uma população heterogênea, ou seja, misturada, né? Seleucida estimular os judeus a se erradicar. Grande contingente dos judeus após da Guerra dos Macabeus. Deixa eu fazer um breve comentário aqui. Não tem o livro de Macabeus na Bíblia Católica? O livro de Macabeus na Bíblia Católica, ele é um livro histórico, irmãos. É um livro para ser lido como mais um livro como, por exemplo, a história dos Hebreus de Flávio Joséfo, tá? Ele vai contar o livro de Macabeus, ou a Guerra dos Macabeus, ela é muito interessante, ela vai acontecer ali antes de Cristo, e naquele período chamado de Guerra dos Macabeus, muitos foram para essa região de Antioquia. Assim como havia uma comunidade muito grande em Damasco, havia uma grande comunidade também em Antioquia por causa dessa Guerra dos Macabeus, tá bom? Então, após a perseguição de Jerusalém contra a igreja, muitos cristãos também foram para essa cidade, né? Então, era uma cidade muito grande e muito populosa, tá bom? Só para dar uma informação, uma síntese aqui para vocês, tá? Aqui, eu queria ler para nós, Reis, essas partes aqui, ó. Eu não tô enxergando, não. Na história, né? Isso. Nasceu grande, distância a Damasco, 220 quilômetros, distância a Tarso da Cilícia, 50 quilômetros. Pompeu capturou 64 a.C., declarou-a livre, capital da província romana da Síria. Romanos e sírios remodelaram com edifícios, pontes e ruas, esplendorosa, gloriosa, rica. Dá uma pausa até aí. Ó, ela já nasce como uma cidade grande. Por quê? Por ela estar naquela região, irmãos, ela era uma rota comercial e, ao mesmo tempo, portuária. Agora, olha que interessante. Ela ficava a 220 quilômetros, né, no caso de Damasco. Lembrando que Damasco estava a norte de Israel. E ela ficava, né, de Tarso, 50 quilômetros. Então, assim, o que tem a ver como importante... Irmãos, assim, quando a gente fala em 220 quilômetros hoje, né, 220 quilômetros não é algo tão absurdo para nós hoje. Só que vocês têm que lembrar que a pé e a cavalo era muita coisa. Assim como Tarso, a 50 quilômetros, era uma região bem significativa, né? O que são 50 quilômetros para nós hoje aqui? É praticamente daqui no centro de São Paulo. Nós estamos aqui na região do Alto Tietê. Então, você vê, de carro, são 50 minutos. Mas a pé, a cavalo. Então, é longe, mas é perto. Já Damasco, já era uma região mais distante. E de Jerusalém, ficava muito mais distante. Agora, olha só o que eu queria destacar aqui. Ó.
era uma capital da província romana da Síria. Naqueles dias, esse lugar aqui era muito importante. Outro detalhe que eu quero que vocês guardem e prestem bastante atenção. Os romanos e os sírios remodelaram com edifícios, pontes, ruas. Ela era esplendorosa, gloriosa e rica. Agora vamos lá. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha como essa aula de geografia ela é maravilhosa. Há alguns anos atrás, enquanto eu dava aula sobre esse tema, eu tive um insight muito peculiar. Porque quando a gente começa a falar da importância da igreja de Antioquia da Síria para o cristianismo, o que destaca para nós, irmãos? O que destaca para nós essa igreja? Quando a gente lembra do livro de Atos, e ali o início dos apóstolos, as perseguições, a morte do apóstolo Tiago, perseguição de Herodes, depois Deus pune o próprio Herodes, a igreja perseguida, eles acabam tendo ali, né, a dispersão, né, a diáspora cristã. Os apóstolos se mantêm firmes em Jerusalém, mostrando, nós não temos nada a temer, mas os demais fogem. Paulo vai atrás, né, dos cristãos em Damasco. Deus converte Paulo em Damasco. Paulo vai para o deserto da Arábia, fica lá 3 anos, depois ele volta para Damasco, passa por Jerusalém, e agora, pouco tempo depois, surge uma igreja que os apóstolos direcionam ali para Antioquia, Barnabé, e agora Barnabé lá em Antioquia chama Paulo. E agora Paulo e Barnabé, o Espírito Santo fala. E agora o Espírito Santo falando, a igreja impõe as mãos e eles vão. E aqui saem as 3 grandes missões e viagens missionárias de Paulo. Barnabé também vai para outro lugar. Ou seja, o que se destaca? E quando a gente lê o livro de Atos, essa igreja, Paulo acaba fazendo a sua primeira viagem missionária, volta para Antioquia da Síria. Paulo dá relatório. Percebam, irmãos, Paulo não era o chefão, tá? Paulo era o servão, tá? Paulo não era o líder da igreja de Antioquia, o manda-chuva. Paulo era mais um servo da igreja. Nessa igreja tinha profetas e mestres, e agora nasce apóstolos. E Paulo vem com toda humildade e presta relatório. Fica um tempo. Vai para a segunda viagem missionária. Antes de discute com Barnabé. Barnabé e João Marcos vão para uma região. Paulo e agora Silas fazem a sua segunda viagem missionária. Tem novas conquistas, etc. E tal. Volta, presta relatório. Terceira viagem missionária, mesma coisa. Vai e volta, presta relatório. Percebam, por que eu estou gastando essa ênfase? Em algum momento, lendo o livro de Atos, a gente vê que essa igreja ela era rica, que ela era uma igreja poderosa, que era uma igreja de abastado. A gente destaca isso ou não? Seja honesto comigo. O que destaca no livro de Atos sobre essa igreja de Antioquia da Síria? O que se destaca? Que eles eram o quê, meus irmãos? Lembrando que Deus dá para eles já um apelido, um cognome de cristãos. O que destaca dessa igreja? Vamos lá. Quero a participação de vocês. Pode falar, não tem medo de falar, não. Eu sei que vocês sabem. O que destaca? Pode falar, Reis. Desmuta aí, vamos lá. Eu não sei se eu tô certo, mas são piedosos? Exato. O que mais? O que mais, Ale? Vamos lá. A gente vê essa igreja sendo uma igreja opulenta, querendo destacar sobre Jerusalém, dizendo, nós somos mais ricos enquanto vocês são pobres. Nós somos mais valentes porque conseguimos construir várias outras igrejas, montamos várias outras frentes. A gente vê disputa. O que eles eram, irmãos? Vamos lá. Eles eram o quê? Piedosos. O que mais? Vamos lá. O que mais? Eu sei que vocês sabem, não estão errado, não. Eu estou destacando aqui de propósito, irmãos, porque ao estudar aqui a geografia,
pastor Enéas, eu quero ler com vocês agora, ele deixa registrado que essa igreja era uma igreja muito rica. Não só porque, entendam, era uma comunidade muito próspera, irmãos. Era uma comunidade muito forte. Como judeus, depois como cristãos. Era uma cidade rica, mas em nenhum momento demonstra a riqueza deles. Em nenhum momento demonstra o poder financeiro deles. Em nenhum momento mostra a erudição deles. Em nenhum momento mostra a influência política deles. O que se demonstra na igreja de Antioquia são todas as virtudes cristãs que estavam sobre o Cristo, sobre os apóstolos, agora estavam sobre esses irmãos de Antioquia. Na mesma semelhança de Ananias, lá de Damasco, agora, pessoas piedosas, aguerridas, valentes, que viviam o cristianismo na sua essência e que não, vamos dizer assim, tomava proveito daquilo que era material, mas sim daquilo que era espiritual. Vocês lembram de outras coisas da igreja de Antioquia? Vamos lá. Pode falar, irmã Elisângela. Querem comentar mais alguma coisa? Diego, Júnior... Pastor, era uma igreja que vivia em oração também, né? Isso, é isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo. Eu sei que talvez vocês estão pensando assim, que eu estou querendo redesenhar a roda. Não, não é não. Eu estou querendo mostrar para vocês que essa igreja era uma igreja de piedade, de clareza de papéis, de pessoas humildes. Percebam, irmãos, eles financiavam as viagens de Paulo. Eles apoiavam Paulo, mas Paulo não era o chefão que ficava dando cartada. Paulo voltava e dava relatório. Não, só dá relatório quem é submisso. Paulo, ele trabalhava para a igreja. Estão entendendo, meus irmãos? Paulo, ele não era... Por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou querendo aqui redesenhar, redescobrir a roda, reinventar a roda, não é isso. É mostrar que todas as virtudes do Novo Testamento estavam nessa igreja. A doutrina, né, dos apóstolos. Eles eram aplicados à doutrina apostólica, eles estavam debaixo da doutrina apostólica. O que os 12 lá em Jerusalém falavam, eles não estavam numa disputa porque tinham agora Paulo, porque Paulo deu uma cartada em Pedro. Não, não. Pedro aprendeu com eles, até porque a igreja de Jerusalém estava aprendendo também. Agora, essa igreja é uma igreja nova, é uma igreja gentia, mas ela não disputava frente com Jerusalém. Nós não vemos uma disputa, meus irmãos. E a cristologia não tinha definido ainda, né? Hã? A cristologia ainda não tinha sido definida ainda. Isso, vai ser mais lá para frente, né? Nos próximos séculos. Mas a gente vê uma harmonia, né, Júnior? Uma harmonia entre ambos. Sim. A gente vê uma Coesão, igreja né? que... Coesão. Era um pelo outro, não tinham maiorais. Estão entendendo, meus irmãos? Eu estou destacando tudo isso porque agora a gente vai lá para o livro-texto. Abram o livro-texto de vocês na parte de Antioquia. Antioquia. É muito legal isso, meus irmãos. Eu fiz questão de fazer essas perguntas para vocês e talvez, se na aula de hoje, tudo que ficar no coração de vocês seja essa igreja de Antioquia, eu já vou estar mais do que feliz, tá bom? Porque o que importa para nós é isso, entendeu, irmãos? É essas conquistas. Então, abram o livro-texto de vocês na parte de Antioquia, eu vou abrir aqui também meu livro em Kindle, e olha só. Né? Bom, eu vou dar uma breve síntese aqui, né? Voltando aqui para o slide. Reis, continua, né? Capital. Lê aqui para nós, Reis, por gentileza, rapidinho. Ó, capital. Capital da província romana da Síria. Romanos e sírios remodelaram com edifícios, pontes e ruas. Esplendorosa, gloriosa e rica. Terceira cidade do mundo depois de Roma e Alexandria. Monumentos de mármore branco. Ruas pavimentadas com mármore. Olha, guardem essa expressão aqui, meus irmãos. Ela era a terceira cidade. Irmãos, pensem nisso. O quartel-general da igreja missionária foi na terceira maior cidade do mundo antigo. Não foi Roma, não foi Alexandria, mas foi nessa cidade da Antioquia. Ela era a terceira cidade mais importante daquele mundo romano.
Agora, percebam, o que eu quero dizer com isso mais uma vez? Quero dar uma ênfase. Não foi o fato deles serem de Antioquia que Deus fez o que fez. Não era porque eles eram estratégicos. Porque vocês têm que lembrar que o nosso mestre montou um quartel-general lá na Galileia. E esse quartel-general da Galileia chegou agora em Antioquia. Não foi o fato deles serem ricos, foi o fato deles serem piedosos, crentes, cheios do Espírito Santo, serem cheios de oração, terem clareza de papéis, serem pessoas que sabiam trabalhar em coesão, em humildade, em submissão. Foi isso que fez com que essa igreja fosse uma das mais influentes da igreja primitiva e da igreja do Novo Testamento. Todas as cartas que nascem de Paulo nascem a partir dessa igreja. Porque Paulo foi enviado, e aí Paulo vai para várias cidades, ele prega, ganha cidades, ganha povos, aí a partir daí nascem as cartas. É claro que nem todas, irmãos. Podem ver que também, quando houve essa perseguição lá em Jerusalém, muitos cristãos chegaram em Roma. Paulo não tinha ainda chegado em Roma, mas o cristianismo já tinha. Paulo escreve uma carta aos romanos. Então, é claro que nem tudo foi Paulo. É o que eu quero dizer, foi o colegiado apostólico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as igrejas que vão nascer através do trabalho de Paulo, que depois, inclusive, o próprio João, quando ele escreve as igrejas da Ásia, que a gente vai chegar lá, querendo ou não, foi tudo fruto dessa igreja. Não era unicamente dela, mas a participação dela, tá bom? E aqui, quando a gente vê monumentos de mármore, era uma igreja debaixo de uma cidade muito rica. Mas o que eu quero que, mais uma vez, eu estou sendo muito contundente aqui, estou sendo chato, prolixo, é para mostrar para vocês, irmão, que não é o dinheiro, não é o poder econômico, é a piedade, é ser cheio do Espírito Santo, é ser alguém entregue à causa, como foi quem? Barnabé, como foi quem? Paulo, como foram quem? Aqueles mestres e profetas, como foi essa igreja, onde o Espírito Santo falava que fez dele um povo singular. Tá bom, meus irmãos? A gente tem muita bobeira, viu, meus irmãos? Em virtude de um mercantilismo, né? Podem ver, a gente quer montar uma igreja na cidade principal do país. Quem disse que vai ser essa igreja que vai ganhar o país? Não necessariamente, meus irmãos. Vai ser os mais piedosos. Quem sabe lá no meio do sertão nordestino, quem sabe lá no meio do Amazonas, entendeu? É onde o Espírito Santo quiser usar. Agora, é claro que nós queremos, sim, estar onde as pessoas estão. A gente quer estar na tecnologia, a gente quer estar... Mas guardem isso, não são esses os valores. E por que eu estou falando aqui sobre essa questão financeira? Porque essa igreja era rica, essa igreja era próspera, e a gente não vê opulência neles, não vê vaidade neles. O que nós vemos nele? Sacrifício e piedade, tá bom? Fala, Júnior. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, não, né? Ele colaborou. Ele colabora, mas pode ver que Paulo, com a sua pena, né, Júnior? Já sendo um gentil, separado por Deus, ele foi um dos grandes líderes da igreja de Roma. Por quê? Porque ele era o gentil. Hã? Ele nunca esteve em Roma. Isso, a gente não a gente crê que não, a gente só crê que ele chega lá depois, né? Na viagem dele como prisioneiro a Roma, que é a quarta viagem, que a gente não considera a quarta, porque ele vai e não volta. Mas então, né, Júnior, mas olha só, ele não deixou de ter uma influência muito grande com a sua carta, com a sua pena, e com o legado, que depois ele, ao chegar lá, pronto, Paulo, quando ele estava lá preso, ele aí ganha a corte, né, de César. Mas será que algumas igrejas que foram fundadas por outros, igual Roma, Paulo ganha mais prestígio e essa pessoa fica anônima? Porque, na verdade, Paulo ganha prestígio, porque ele colabora. Mas tem pessoas anônimas, quem fundou igual Roma não foi Paulo. Ele colabora. Então, pode ver que isso... você vê, né, Júnior, esse tipo de coisa, essa questão do prestígio, da honra, quem vai dar muito depois é o romanismo lá na frente, né? Pode ver que quem gostava desses assuntos era a igreja de Corinto, a igreja doente de Corinto. Eles gostavam de disputa, e pode ver que Paulo, quando ele vai falar a igreja de Corinto, ele inclusive
questiona isso, né? Essa questão tribal, né? De panela. Pode ver que a igreja primitiva não vivia essa doença, né? Não vivia essa doença, né? É bem curioso isso, né? Então, meus irmãos, agora, olha só, voltando aqui para o assunto, né? Vamos pegar um pouco o livro-texto, vamos abrir aqui, ó. Vou abrir com vocês no livro-texto. Aqui. Opa, eu abri errado. Deixa eu abrir, é aqui. Não é esse, não. É esse daqui. É aqui. Olha só, Antioquia. Antioquia. Bom, leia para nós, pode ler para nós, Diego, nome, né? Vamos ler aqui. Aliás, não, eu vou pular um pouco. Bom, a gente já viu alguma dessas questões, deixa eu pular um pouco aqui, Diego. Aqui, ó. O povo tá aqui, história. Aqui, nessa parte, Diego, história. Antioquia, história. Aqui. Antioquia nasceu grande, ao norte de Damasco. Estava Palmira, e ao norte de Palmira, Apaneia, e ao norte de Apaneia, Antioquia. A distância entre Damasco e Antioquia era de mais ou menos 220 quilômetros. Estava a 50 Dá uma quilômetros. pausa. Pode dar uma pausa, Diego. A gente já viu isso? Eu quero pegar aqui, ó. Aqui, daqui em diante, ó. Tornou-se esplendorosa, gloriosa e rica, a terceira cidade do mundo, ultrapassada apenas por Roma e Alexandria. A luz do sol, os monumentos e os edifícios feitos ou revestidos de mármore branco, trazido da Anatólia, brilhavam, deslumbrando os visitantes. Era realmente um esplendor de beleza. Muitas ruas em Antioquia eram pavimentadas com mármore branco. Dá uma pausa aqui. Percebam, irmãos, olha como essa igreja era rica, como ela era notável, como ela era diferente. E nenhuma vez no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, destaca-se essa riqueza. Vocês já viram alguma coisa em Atos que destaca isso daqui? O que se destaca em Atos? É as virtudes cristãs. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? O fato das finanças terem financiado Paulo, Barnabé, João Marcos, tudo bem, dinheiro a gente vai precisar de dinheiro, mas lembre-se, irmãos, toda obra de Deus e toda obra do Espírito Santo, ele providencia o recurso, tá bom? Não duvidem disso, porque o que fez dessa igreja ser grande não foi o fato deles serem ricos, porque a igreja dos apóstolos lá na Galileia era uma igreja que tinha dificuldades. E como se não bastasse, tinha até um ladrão, que era Judas, para piorar a situação. E a igreja apostólica de Jerusalém, não pensem vocês que eles estavam em berço esplêndido. Os apóstolos tinham suas limitações, seus sofrimentos, suas perseguições. Deus honrou eles? Tenha dúvida. A igreja de Jerusalém foi vencedora? Não tenha dúvida. A igreja de Jerusalém foi uma bênção para evangelizar o mundo? Não tenha dúvida. Mas o que eu quero dizer, fazendo uma comparação aqui fria, é mostrando, irmãos, vocês que são seminaristas, o que Deus tem para nós. Não sei, talvez alguns de vocês vão pastorear igrejas ricas, vão ser missionários em Dubai, glória a Deus, mas muitos de vocês vão estar entre os mamelucos lá na África. E daí? Estão entendendo o que eu quero dizer? A teologia da prosperidade nos adoeceu, porque a gente acaba achando que só ganharemos alguém se a gente tiver muitos recursos. Não, meus irmãos. A gente vai ganhar vida se a gente for cheio do Espírito Santo, se as virtudes cristãs estiverem conosco, como foi com essa igreja. A igreja que evangelizou e sacudiu o mundo, que foi um apoio à igreja de Jerusalém e que o mundo foi uma bênção. Paulo, em nenhum momento, sendo uma pessoa estratosférica, você tem que lembrar, meus irmãos, Paulo era culto, Paulo era inteligente, Paulo era uma pessoa da elite, do pensamento da elite judaica, era uma pessoa da elite grega, ele era professor de filosofia,
e ele não fazia desses recursos o seu motivo de pregar. Ele era romano, mas o que nós vemos em Paulo? O que destacava em Paulo? Pode ver que ele apela para a sua cidadania romana somente ali depois da terceira viagem missionária, meus irmãos. Somente depois disso, porque ele enxergou que ele queria ir para Roma. Então, percebam, Paulo não usou dos artifícios humanos. Todos os artifícios humanos, sejam ele títulos, sejam ele cidadania, sejam ele recursos, eram, como Paulo mesmo dizia, era o esterco onde a divina semente do evangelho e do reino de Deus florescia. Se temos, ótimo. Se não temos, mesmo num deserto, a divina semente vai florescer. Tá bom, meus irmãos? Lembrando, por que eu falo isso, meus irmãos? Porque quando a gente é liberto disso, aqui muda tudo na nossa vida, tá bom? Eu acho que o ponto alto dessa mensagem, dessa aula de hoje é Antioquia. É Antioquia. Mostrando que, e aqui, olha só, a luz do sol, os monumentos e os edifícios feitos ou revestidos de mármore branco, trazido da Anatólia, brilhavam, deslumbrando os visitantes. E eu imagino, meus irmãos, que muitas vezes, né, quando as pessoas iam chegando próximo de Antioquia, viam aquela cidade glamurosa. Mas aí eu te pergunto, o Novo Testamento dá ênfase a isso? Não. O Novo Testamento dá ênfase o quê? Que naquela cidade havia um grupo, uma igreja ou muitas igrejas locais que eles eram chamados de cristãos, ou seja, pequeninos cristos. E é isso que importa para nós. Então, essas são as virtudes cristãs. Eu não sei se dos mares dava-se para ver tudo isso, mas eu deduzo que sim, porque esse esplendor que se via nos mármores, nas casas, deveria ser visto também quando os marinheiros fossem chegando. Aquela cidade suntuosa. Mas para Paulo, o que mais brilhava não era a beleza da riqueza da cidade, era porque ali havia uma igreja cheia de cristãos. Tá bom, meus irmãos? Eu fiz questão de deixar aqui essa ênfase, depois vocês leem com mais detalhes, né? Porque aqui é algo realmente maravilhoso. Tá bom? Pelo menos para mim, meus irmãos, pelo menos para mim, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Agora é óbvio, irmãos, essa igreja não era perfeita, né? Olha só, leia para nós, Diego, essa parte aqui para a gente estar encerrando. Perto de Antioquia estavam os bosques de Dafne, bem como um santuário dedicado a Apolo. Em Dafne, atividades indecorosas e orgias eram praticadas em nome dos deuses. Era uma cidade muito cruel, muito sangue inocente foi nela derramado. No dia do apóstolo Paulo e de seus companheiros Barnabé, Dafne estava mergulhada nas trevas de um paganismo brutal e de uma idolatria vil. Era o grito de um povo aflito e sem norte, clamando por luz dos céus e salvação em Jesus Cristo. Ou seja, não era uma cidade, era uma cidade perdida, como qualquer outra, rica, mas perdida. E aí chega Paulo, chega Barnabé, chega essa igreja, e aqui eles são sal e luz, né? E pode ler para nós aqui essa frase que o pastor Enéas coloca para nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo organizou a igreja de Antioquia. Continua para a gente, irmão. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para inspecionar o nascente do trabalho e para ajudar a igreja. Ele era homem de espírito aberto e cheio do Espírito Santo, de fé e amor. A igreja cresceu tanto que Barnabé não conseguia dar conta do trabalho. Foi então a Tarso e trouxe Saulo. Barnabé e Saulo doutrinaram os convertidos, levando-os ao crescimento. O número de salvos de Antioquia chegou a ser uma numerosa multidão. Atos 11:26. Nessa comunidade falava-se Cristo, tanto que se falou que os do caminho, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Aleluia, meus irmãos. Então, eu quero, assim, sabe, destacar isso. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, buscou outro homem cheio do Espírito Santo, e aqui, mais uma vez, olha, pequeninos cristos nascem ali. E
Continua só ler essa última parte para nós, Diego. Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria foi um ponto estratégico para o estabelecimento da igreja gentílica. Dessa cidade, o evangelho foi levado a povos, línguas e nações. O trabalho de evangelização na região continuou crescendo. Escavações arqueológicas feitas no local onde outrora floresceu Antioquia da Síria, hoje Antáquia, revelaram nada menos de 20 templos cristãos do século IV d.C. Antioquia foi destruída em 538 d.C., tomada por Cosroes, rei persa. O imperador Justiniano a reconstruiu. Os sarracenos tomaram-na em 635 d.C. Em 1084 passou para o domínio turco. Em 1068, os cruzados dominaram-a até 1269. Daqui em diante esteve sempre sob poder muçulmano. Alguns terrenos prejudicaram grandemente a cidade, de modo especial os de 1822. Terremotos, né? Isso. Então, tá bom, meus irmãos. O que vocês acharam dessa ponte que eu fiz agora? Então, eu fiz questão... É aula de geografia, pastor? É teologia? Perceba, não tem como a gente deixar de correlacionar, né? Vamos imaginar aqui, meus irmãos, se Deus nos colocar numa das cidades mais ricas do mundo, tá bom, e daí? Não vai ser o dinheiro, meus irmãos, não vai ser o status. Vai ser se nós somos pequeninos cristos. Se nós formos pequeninos cristos, vamos continuar sendo fiéis a esse legado. Se de repente a gente perdeu esse cognome, a gente pode até ter tudo, pode montarmos basílicas, igrejas, templos, podemos ter prédios, escolas, faculdades, hospitais, seremos mais uma religião que tem a aparência de quem vive, mas está morta. Guardem isso no coração, meus irmãos. Guardem isso, né? Porque eu acho que a Antioquia da Síria deixa essa mensagem para todos nós, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos para o último bloco, né? Vamos parar aqui. Fechado? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Vamos então para o último bloco. Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco e vamos fechar a matéria, tá bom? Então, só um minuto.